Fala pessoal, estamos aqui começando o primeiro podcast do Memória Alviazul e em parceria com a rádio PWT, onde deixamos nossos agradecimentos. E nosso primeiro podcast a gente convidou membros da torcida Os Jecas do Esporte Clube Taubaté, Matheus Vinhas, obrigado aí pela presença. Sempre precisar, estamos aí para contar a história do nosso burrão e da nossa torcida, né? Renan Sepp, obrigado pela presença. Valeu, obrigado pelo convite aí e estamos aí para falar do Taubaté, né? Guilherme Galdino, obrigado pela presença. Queria agradecer, né, o convite também, sempre bom estar entre amigos e falar do burrão, né? Então, estamos aí. Muito bem, senhores, vamos lá. Qual a primeira lembrança que vocês têm do Taubaté, primeiro jogo? Começar ali pelo Matheus. Cara, eu tenho bastante não. A minha primeira lembrança, no caso, acho que foi no jogo de copinha. Meu vizinho me levou. Tanto é que choveu no jogo, lembro de eu ter comido amendoim. Nossa, eu não lembro com quem era, contra quem. Nossa, mas foi a primeira lembrança. Eu debaixo do bandeirão da Burrão Chopp, que hoje em dia é nosso, graças a Deus. Foi uma lembrança bem marcante, eu acho, de todos. Foi ficar debaixo daquele bandeirão. Mas como eu era muito criança, eu não lembro assim exatamente contra quem era. Mas foi uma lembrança do burrão que eu nunca mais esqueci, cara. Foi bem legal, bem marcante. Da hora. E você, Sepp? Então, eu tenho algumas lembranças de quando era criança também, em 2003, 2004, que eu ia a alguns jogos com meus pais, com meu pai, né? Mas eu lembro bem do dia que me cativou mesmo para colar direto no Joaquinzão. Foi em 2009, na volta do Gilcinho, Toninho Moura. Naquela época não tinha WhatsApp, era mais difícil falar com o pessoal, né? Aí o jogo era domingo de manhã, combinei com meus amigos no sábado, né, de ir. Daí acordei no domingo, saí de casa, comecei a ligar pro pessoal. Uns não atendia, outros falou que não ia, que estava de ressaca, que não ia acordar. Daí eu já estava no meio do caminho, morava lá perto do Joaquinzão mesmo. Fui sozinho nesse jogo. Aí, se eu não me engano, foi 2-1 pro Taubaté, ou 1-0, não lembro. E a partir desse dia aí, não parei mais. Legal, da hora. Calma aí, rapidinho. Você foi nesse jogo aí com o China, né? Não foi ou não? Eu Você ia foi com sozinho? ele, mas ele também não foi. Olha o China errado. E você, Gal, qual que foi aí a sua primeira lembrança aí de jogos do Taubaté? Então, o primeiro jogo também, como o do Bob, foi da Copinha também. Foi quando a gente passou, né, pra segunda fase. Daí, nas quartas, né, acho que não me engano, pegou o Palmeiras. Daí eu cheguei no Joaquinzão, né, fui a convite dos nossos amigos, né, do Raul, do Tiradentes. Cheguei lá, o Joaquinzão lotado, bombando de gente. Faz tempo que eu nunca vi o Joaquinzão lotado daquele jeito, né? Jogo de copinha bomba, né? Daí a gente chegou, ficou lá nas cobertas lá, daí lembro que tava uma rapaziada, mas não tava todo mundo. Daí beleza, daí gostei, já fizeram o convite, daí eu voltei no primeiro jogo do Campeonato Paulista de 2018 contra o Água Santa. Daí chegou lá, já tava rolando já churrasco, a rapaziada aquática estava aí. Daí já era, já depois desse jogo, com todos. Legal. E o primeiro contato de vocês com a torcida organizada do Taubaté, como que foi? Cara, comigo foi com a Dragões. Eu acho que com todo mundo aqui, no caso. Que acho que era a maior torcida, eu acho, não era a maior torcida do Taubaté. E, nossa, eu vi eles agitando, pulando, falei, eu quero fazer parte disso. Já que eu gostava do Taubaté, eu quero gostar, né? Pra mim, aqueles eram os mais apaixonados. Aí eu aprendi a ser torcedor da Dragões. A Dragões foi o divisor de águas praticamente também na minha vida, que lá eu aprendi a ser torcedor organizado, ser torcer realmente pro Taubaté. Eu vejo jogos fora, em casa, bandeira, todas essas coisas. Fala aí, Sepp. Então, quando eu ia quando criança, eu via a Chopp, a Dragões e, nossa, o bandeirão da Chopp, que hoje em dia, graças a Deus, é nosso, né? A gente foi buscar lá na Vila das Graças, né? Sim. Eu vi aquilo lá, nossa, achava muito da hora. Mas que eu comecei a colar mesmo foi mais com a Dragões, né? Que eu comecei mais a partir de 2009, né? Daí era a maior era a Dragões, né?
Nunca cheguei a ser efetivamente da Dragões, mas colei alguns jogos junto. E a primeira torcida mesmo que eu fiz parte aí foi a Cocheira, né? Que a gente pegou eu, o China, que era povão, e pegou uns caras que saiu da Dragões também. Vocês até já tinham saído para fazer a comando, né? Eu até tava em dúvida se eu entrava para comando, se eu entrava para Dragões. Daí o China falou que o pessoal tava saindo da Dragões para formar uma barra. Daí eu e ele já abraçamos a ideia também e estamos aí até hoje. O China já tava mantendo contato com o Gu, né? Pra fazer então, isso aí. Então ele que falou, o pessoal lá tá querendo sair da Dragões, tá querendo formar uma barra lá, se não fecha? É que eu perguntei. Certeza, né? É que eu perguntei pra você do China naquela hora do jogo. Porque lembra que eu ia no jogo eu e o Murilo, você e o China e o Gu e o A Guto. reunião era só os irmãos. Daí ficou isso, por isso que eu perguntei. Todo mundo começou a colar junto. Só o bolinho, só. Só Só o bololô. Daí eu e o China, quando era povão, a gente até fez umas bandeiras, que daí foi da Cocheira, hoje em dia do Jecas. Vocês fizeram quando vocês eram povão ainda, colava do lado da O Orgulho de ser Taubaté e o burro lá. E o burro bravo, né? E você, Gal? Então, o primeiro contato mesmo que organizado foi com os Jecas já mesmo, né? A convite do Tiro e do Raul, eles eram da minha sala na faculdade, sempre chamava. Daí surgiu a oportunidade, eu fui. Daí, no primeiro jogo, já deu pra sentir já, né, a energia da bancada, né? Como que era o negócio, né? Ritmo eletrizante. Descontrole, né? Cantar os 90 minutos, já vi como que era a pegada já. E já curti, daí comecei a colar e ficou, né? Ficou bem forte o vínculo mesmo com a torcida, né? Com o pessoal. Legal. E a primeira caravana de vocês? E qual a lembrança que vocês têm da primeira caravana? Vai começar do lado de cá, fala aí, Gal. Então, primeira caravana, né? Muita lembrança não vai ter, mas dá pra lembrar como que foi. Vai, manda aí, lá vai. Assim, comecei a colar nos jogos em casa, né? E jogos fora nunca conseguia colar. Uma porque tava meio desempregado, né? Daí não tinha muito dinheiro. Mas eu lembro que o China não ia poder ir, daí ele fez a minha, eu fui. A gente foi de ônibus pro Canindé. Nossa. Chegamos lá invadindo. Eu cheguei lá muito louco. Nossa, tem vários vídeos aí pra lembrar, porque eu mesmo não lembro de muita coisa, não sei que foi legal. A gente cantou. Essa caravana foi boa mesmo. Foi, jogou pra caramba lá, ainda fomos garfados. Essa foi sua primeira caravana? Foi minha primeira caravana, e daí... batizado no... Foi. Dentro do busão, foi, daí né, já fiquei daquele jeito já. Nossa, daquele jeito você tá sendo elegante. E a sua primeira caravana, você que é o mais velho? Você caravana em 2000 você já tava. Minha primeira caravana foi em 2009. Olha, primeira... não louca nada. 2009. Primeira, o Taubaté tinha caído em 2008 pra Bezinha. Vinha de 2 rebaixamentos. E eu lembro que eu me senti, entre aspas, meio culpado, porque foi quando eu comecei a frequentar o Joaquinzão sozinho. Que eu sempre ia com meu pai, tá ligado? Só que eu fui com meu pai no Joaquinzão desde molequinho até ali 2003, 2004. Aí a partir de 2006, 2005 eu dei uma afastada do Taubaté, que eu queria ser atleta, jogar basquete e tal. Aí em 2006 eu comecei a frequentar os jogos do Taubaté sozinho, sem meu pai. E foi quando tudo começou a desandar pro Taubaté. Que foi 2 rebaixamentos seguidos e tal. E em 2009, o Taubaté estava na 4ª divisão. E a primeira rodada do campeonato foi Taubaté e Jacareí, em Jacareí. E eu lembro que eu fui procurar notícias do Taubaté no Orkut. Na época ainda no Orkut tinha uma comunidade Esporte Clube Taubaté no Orkut. E daí lá tinha um tópico escrito Caravana Jacareí. E quem tava organizando a caravana era o Ronaldo. O perfil dele era Cão do Inferno. Tinha um cachorro. Lembro. Magro, sem pele, né? Exato. E daí eu entrei em contato com ele que estava organizando a caravana, e dei meu nome, não conhecia ninguém. Eu cheguei a saída era do Joaquinzão, cheguei na frente do Joaquinzão, tava o Rosinha, acho que todo mundo aqui, né, conhece o Rosinha. E eu não conhecia ele, daí você vai na caravana? Vou, não, daqui a pouco o pessoal chega, daqui a pouco me chega o Leonildo com o seu Black Power ruivo. Aí eu falei, olha o naipe dos caras. Os caras com Black Power gigante, ruivo, e o Leonardo com a bandana. Aí foi chegando o pessoal, aí foi se enturmando, a gente foi pra Jacareí.
E o Taubaté perdeu esse jogo, 1-0 pro Jacareí, mas ali eu vi que eu gostava do Taubaté, eram jogos do Taubaté, só que, tipo, eu ia como hoje em dia o pessoal vai em jogo do amador, assim, é mais um hobby do que sente ali paixão mesmo. Sei. E ali foi o clique, que eu vi que tinha gente que era apaixonado, eu vi cara chorando, porque o Taubaté perdeu pro Jacareí, sabe? Eu vi ali, aí eu, caramba, velho, que é isso? E ali me tocou, e eu falei com o Ronaldo, né? Falei, cara, toda caravana que tiver nesse campeonato, me liga que eu vou. Fiz tipo um pacto, assim, sabe? Eu vou e todas as caravanas que teve em 2009 eu fui. Aí desde então... Tá aí, a gente foi embora. E você, Cef, qual a sua primeira caravana? Então, eu já tinha ido nos jogos fora, mas fui, assim, por fora de caravana, né? Uhum. Já tinha ido em São Paulo, que eu morava lá uma época, né? Mas caravana mesmo, a minha primeira foi em 2011, mano. Era jogo valendo acesso, Taubaté e Rio Claro. Se a gente empatasse, a gente caravana subia. Você foi. Dia das Mães, né? Nossa, essa caravana foi ingrata. Eu lembro, foi uns 4 busão, né? Umas 2 vans, mais carro. Nossa, a gente invadiu lá, tem até foto lá do... Foi 6 ônibus e 3 vans. O visitante entupido. Entupido, verde, tudo azul e branco. Não, um detalhe que até agora só a caravana com derrota, pra você ver como o Taubaté maltrata a gente. Não, mas a minha caravana é com vitória, mas esperar o Beto terminar aqui. Fala aí. E... Nossa, foi sofrido, porque a gente saiu ganhando, né? 1-0, gol do Gilcinho de pênalti. Daí a gente ainda tomou um empate no primeiro tempo de pênalti, acho também, né? Falta, né? Acho que o Gisiel falhou, mas suave. Aí o segundo gol acho que foi de pênalti inventado lá pelo juiz, né? Expulsou o Dutti, né? Daí a gente tomou mais 2-3 gols Mas ali a gente vê que nessas derrotas também que parece que fortalece o sentimento, né? Fortalece. Eu acho que se nessa caravana que eu fui em 2009, se o Taubaté tivesse ganho, que era a expectativa, né? Que Taubaté, quem que é Jacareí na fila do pão, né? Nada perto do Taubaté. A expectativa era que o Taubaté atropelasse todo mundo na Bezinha e voltasse. Só que não foi assim. Não foi assim. Eu acho que se o Taubaté tivesse ganho aquele jogo, não ia dar esse clique em mim. Que daí ganhou e ia continuar indo mais assim por ir mesmo, sabe? Não ia despertar sei lá, não tem palavra. Acho sentimento que é só... mesmo. É, sentimento, mas é difícil explicar pra quem tá ouvindo. É só quem vive mesmo pra saber do que se trata o negócio. E na derrota fortalece. É triste, é doído, mas fortalece mesmo. Mas como diz o Guzão, eu vi mais o Taubaté perder do que ganhar. E é verdade, mas a gente tá aqui não é por causa das vitórias, nem por causa de título, a gente tá aqui por causa do Taubaté. Exatamente. Então, daí tem uma coisa que a gente pensa. Claro que a gente quer, né, ver sempre campeão, sempre lá em cima. Sim. Mas o Taubaté jogando, estando vivo... a gente tá aí na atividade. Tá aí. E a sua primeira caravana? Então... A minha primeira caravana foi contra o Itapira, 2011 também. Primeira rodada da 3. Primeira rodada da... Olha, caramba, cara. Eles perderam um pênalti, que o Gisiel pegou um pênalti e o Gilson fez um gol de pênalti também. No finalzinho do jogo. Ganhamos de 1-0 fora de casa. Essa uma caravana foi a primeira... E bem marcante também, porque a caravana dos caras aí tudo com derrota, a minha foi com vitória. Ufa, ao menos uma vitória. Que sorte, ó. Nossa, cara, foi bem legal. Eu gostei pra caramba. Também curti pra caramba. Só lembro de uns flashes também, mas eu lembro dos momentos importantes do jogo. Eu tava nessa caravana e também não lembro de muita coisa. O que eu lembro que foi, na época eu fazia parte da Comando, foi a primeira caravana da Comando. E que no final do jogo todo mundo juntou e começou a cantar junto. E foi o maior descontrole. Foi. Nossa, teve um Taubaté depois do gol do Gilson que ecoava lá. Tá até hoje em Itapira lá, Taubaté. O eco tá lá ainda. Não, porque no foi estádio. bastante gente, ó. Foi 2 vans da Comando, um ônibus da Dragões e foi um carro da Chopp. Acho que foi o ano que a Chopp tentou voltar, mas não voltou. Não vingou, eles foram com um carro. Eu não lembro da Chopp ter ido. Eu lembro, agora lembrou, você falou, lembrei. Então o Rogério, a mina dele, eles que puxaram, nem a Dragões nem a Comanda tinham o costume de gritar Taubaté. Era um grito da Chopp. E eu lembro que foi o cara lá, o Rogério, que puxou. Daí todo mundo foi. Da hora. E daí roubamos o Taubaté.
Que a gente usa até hoje, né? Usa E até hoje. é uma marca, É, é uma marca inflama, meio que inflama. nossa. né? Inflama. Taubaté é da hora. E o melhor jogador que vocês viram jogando né, com a nossa camisa, assim, não historicamente falando, assim, que vocês viram, assim, Que eu loco, vi. no loco. cara. Na nossa geração, difícil não ser o Gilcinho, né, mano? É o Gilson, mas assim, tirando o Gilson, pra mim foi o Rudimar. Rudimar jogou Rudimar, o gaúcho, raçudo, bem. bom de bola. Sim. E você, Gal? Assim, difícil falar, né? Faz pouco tempo que eu tô acompanhando o Taubaté, eu já peguei a era do pós-Gilcinho já, né? Então não tem, assim, grandes nomes, né? Mas, assim, um cara que nos últimos anos vem representando é o Elivelton, né? Tem potencial aí pra honrar mais ainda a nossa camisa, né? Mas é um cara que quando entra em campo, você vê que ele entra e joga bem, né? É raçudo. Acho que ele, assim, dos últimos anos, o que tem vindo acompanhando o time é um dos melhores ali no elenco ali, né? Sim. Pra mim, é o Gilson, sim, de braçada. Não, claro, o Gilson é disparado. O que ele fez em 2009, porra. Não tem palavras. Sem palavras. Não tem o que... Quem viveu 2009 sabe o quanto ele foi importante. Ele tinha muitas oportunidades melhores do que o Taubaté, e resolveu vir pra cá pra ajudar a gente a tirar da fossa. Não, isso daí é Exatamente. dele, só dele e nós também, porque, pô, o cara... Não, eu acho que... Lógico que era um grupo, né? Ele sozinho não ia fazer nada, mas ele teve ali... Sandrinho também, que era mais o Gilcinho em 2009. Pô, aquele gol contra o Palestra Meu lá, Deus do pelo céu. amor de Deus. Em 2011, a bola batia nele e entrava. Em 2011 Ele tava abençoado. Nossa, mesmo. ele tava rabudo em 2011. Tava. Mérito dele, mas... mas em 2011 o time tava embaçado também. Tava. As 3 primeiras rodadas de 2011, acho que foi tipo 1-0, 1-1, tudo gol de Gilcinho. Tudo gol dele. Ele fez gol... Putz, eu não tenho os números agora. Acho que foi nas primeiras 5 rodadas. Posso estar falando merda aí, mas eu acho que foi isso. E o outro jogador também que eu gostei bastante se chama Rafael Piauí. Mítico Rafael Piauí. Mítico. Ó, tem Taubatiano que é ingrato com o Rafael Piauí. Porque o Rafael Piauí, o que ele jogou em 2015, principalmente na reta final do campeonato e no quadrangular especificamente, Rafael Piauí jogou muito. E 2015 foi um ano abençoado. foi. Vamos falar de 2015 já. Por mim, vamos falar só o resto do negócio que 2015, cara. Mas já que você tocou no assunto de 2015, quando começou o campeonato, vocês tinham alguma expectativa do Taubaté? Porque tem aqueles anos que cria expectativa, né? todos. O time tá forte, o time vai chegar 2015, vocês tinham essa expectativa? Com certeza, esse ano de 2015 aí, o time montado já foi um time muito bom, cara. Eu lembro também de um jogador que você perguntou aí dos melhores que a gente viu, não foi o melhor que eu vi, né? Mas um cara que eu gostava muito, que você via que o cara sabia de futebol, sabia da divisão, era o Jordi Guerreiro. Nossa, volantão, cara. Eu achei que ele jogou demais esse ano de 2015 aí. Ronaldo tinha uns problemas extra-campo aí com o elenco, essas coisas, né? Tanto que a final ele não jogou. Nem jogou, mas as partidas que ele jogou, ele... Durante o campeonato eu achei que ele arrebentou, cara. O Bob tocou no nome ali do goleiro, o Ronaldo. Tá certo? A gente teve o Gisel. O Gisel em 2011 foi monstruoso também. Apesar que eu acho que ele poderia ter pego aquela bola em Rio Claro, do gol de empate, mas ele foi monstruoso em 2011. Ele jogou muito. Pegou uns pênaltis, né? Tanto nessa caravana que o Bob falou, que foi pênalti defendido ele pegou do pênalti, Gisel, e pênalti feito pelo começo Gilcinho. de 2012 ele tava bem, daí, se não me engano, ele machucou e entrou o Santos no lugar dele. O Santos também foi um bom goleiro. Foi, mas o Ronaldo em 2015... Ele fechou o gol. Não, ele foi assombroso. Foi. A melhor partida que eu vi de um goleiro no estádio foi Taubaté e Barretos. Nossa! O jogo do acesso. Nossa! O cara amassou, Os caras gente. bombardeou nós, mano. Bombardeou, velho. Bombardeou. Os caras bombardeou nós. Parecia a Rússia bombardeando a Alemanha nazista. Bombardeou e o Ronaldo pegando tudo. Sabe por que 2015 foi foda, mano? 2015, aconteceu tudo em 2015 com a gente. Perdemos, ganhamos, mas só que em 2015 mais ganhamos umas de goleada, que é difícil. Sim. Nossa, eu acho que 2015 foi um ano também que eu acompanhei bastante Taubaté, consegui muita caravana, eu acho que eu consegui em todas em 2015. 3 vezes pra Indaiatuba. Sim. E o Taubaté jogando bem, animado, embalado, subimos antes. Nossa, 2015 foi um ano... E mesmo sendo um ano bom, teve uma fase que nós passamos um aperto, né? Que teve um jogo, acho que foi contra o Barueri.
Foi numa quarta-feira à tarde que a gente era obrigação ganhar para continuar na briga. A gente tomou 1-0 e fez 2 gols no finalzinho do jogo. Tem uma historinha nesse jogo aí, mas conclui aí. Não, esse mesmo, que até na fase boa o Taubaté dá aperto na gente, né? Não, foi porque a gente começou o campeonato com Edson Vieira. Foi. Edson Vieira. E daí o Edson Vieira caiu em Osasco. Lembra do jogo em Osasco? Bem. Uma quarta-feira à noite também, sendo que a gente tava vindo de 2 empates. A gente empatou com o Tupã em casa. Mano, empatar com o Tupã, eu fico revoltado com essas coisas. E depois empatamos com a Galinhada em casa. Que a Galinhada tava contando moeda pra pagar salário dos caras. O time foi foda esse jogo. O time dos caras tava... era infinitamente inferior, só que clássico, sei lá, nivela. E empatamos, e daí na sequência perdeu em Osasco, com a única falha do Ronaldo, né? Foi na nossa frente o gol de falta. Chovendo, ele falhou. E 2015 foi tão bom que a Galinhada caiu em 2015, né? Não, caiu em 2016, né? 16, E daí o Edson Vieira, depois desse jogo, eu lembro que... Nossa, o Sérgio cobrou pra caramba. O Sérgio xingando ele, assim, daquele jeitão. Ele sentado no banco, o time todo no vestiário, ele ficou no banco, lembra? Foi. Sentado no banco de reserva, o Sepp descontrolado, xingando ele. E ele caiu depois desse jogo. Aí veio o Mito Rock. Né? Mito Rock veio e o time só foi perder no primeiro jogo da final. Olha pra você ver, ele pegou ali na 6ª, 7ª rodada, campeonato de 16. A gente só foi perder o primeiro jogo da final, cara. A gente ganhou e empatou só. E mesmo com o primeiro jogo da derrota do jogo da final, a gente voltou pra Taubaté otimista ainda. Não tava um clima ruim no ônibus na volta. Não tava. Claro que a gente tava chateado pela derrota, mas todo mundo tava confiante no time. A gente, no ônibus ali, a gente começou a planejar a Operação Maciel. Cheio de maldade. Essa história é boa pra contar. Essa história. Procurando o hotel dos caras, né? Daí a gente da Cocheira, a gente foi se reunir lá no parque, lá no Quiririm, né? Pra tomar uma... tirar a atenção pré-jogo, né? Daí eu passei lá no São Michel, não vi nada. Passei lá na Independência, não vi nada. Daí eu falei, vou ali pela... E tinha mais gente procurando também. Tinha. Falei, vou ali pela Dutra, passo lá no Baobá, né? Ver se tem alguma coisa lá. Chegando ali no final da Marrocos, já vi um tiozão com camisa do Votuporanguense. Já é um sinal já, né? O menino já ficou feliz. Tá chegando. Daí passei ali no Baobá, o busão dos caras lá, já comecei a ligar todo mundo. Aí já arruma os rojão, que hoje a noite vai ser longa, hein? E foi mesmo. E lembrando que... E lembrando que... Na época não tinha os Jecas foi 1 ano depois, né? Mas já estava fermentado ali para... Já tinha uma amizade boa, Cocheiro e Comando, né? Mas quem fez acontecer essa Operação Maciel foi o que é hoje os membros do Jecas, que eram da Cocheira... E respectivamente Comando. Da Comando e naturalmente daí Povão veio. Povão veio, vários Povão. Veio torcida de fora. Foi um mini Iraque. Veio Juventino, pessoal de Osasco, né, Sepp? Daí foi... Melhor nem falar nada. Então. E daí foi uma Operação Maciel, para quem não explicar o nome, né? O Maciel é um torcedor símbolo do Taubaté que durante décadas aí, além de fazer parte da Camisa 14, né? Um dos fundadores, uma das primeiras organizadas do Taubaté, ele era o responsável por soltar os fogos quando o Taubaté entrava em campo, jogos no Joaquinzão. E como a gente queria, né, soltar os rojões para deixar os caras dormir, foi batizado de... Só que a gente soltou mais que rojão. Foi batizado de Operação Maciel. Eles nunca mais vão esquecer Taubaté na vida deles. Tá na história. Eu soltava até aquelas bombinhas para dentro do... Não, até estralinho soltaram. Foi bomba, rojão, pneu furado. Não deixamos eles dormir de jeito nenhum. Carro, tudo. Tudo. Eu tenho curiosidade de um dia fazer uma entrevista, alguma coisa assim. Não assim, igual a gente tá fazendo podcast, mas tipo de trocar uma ideia assim com os funcionários do Baobá que estavam lá naquele dia lá. Seria legal, cara. Porque o relato que a gente tem é do mano lá de Santo André, né?
O Maurício, que ele escreveu. Que sem ele... querer, ficou Sem lá. querer, ele tava hospedado no mesmo hotel dos caras. Hospedado lá E ele também não dormiu. Não dormiu. E falou que no café da manhã os caras tudo comentando que não dormiu, que parecia o Iraque, que o negócio foi feio mesmo. E foi, sei lá, começou às 10 da noite e foi parar o quê? Quase na hora do jogo. A última bateria já era de manhã, Já tava claro. Os caras já deviam estar tomando café quando o rojão tava estourando ainda. Sim, e como furaram o pneu do ônibus, eles tiveram que ir no ônibus da torcida pro Joaquinzão. Eu lembro até de uma postagem que eu vi no Facebook depois, um torcedor lá no Frango Assado. De Jacareí, né? Não, tava aqui já, no Frango Assado daqui. Daí ele postando lá, tivemos que parar aqui pro time pegar o nosso ônibus e ir pro estádio. O clima em Taubaté não é bom. E não tava bom Território literalmente hostil. de todos os jeitos, porque... É final, é futebol, é isso. Tem Não, gente, mas claro, tem gente que fala que não sei o que, não pode. É futebol. A gente não entra em campo, Aqui né? em Taubaté Faz o que tá ao nosso alcance. A gente fez o possível e impossível em 2015. Tanto na final, a gente foi o que... Sim, a gente queria ajudar o time de qualquer forma e foi a forma que a gente encontrou de ajudar e ajudou. Sim. Aquela taça lá tem uma mão nossa. Tem, claro que tem. Os caras não dormiram. 2015, a gente foi o ano que acompanhou bastante as caravanas, só que a gente foi pesado em várias. A gente teve uns problemas extra-campo também, né, com outros torcidos, mas, né, acontece. Mas, tirando isso, 2015 foi... E 2015 começa... A importância que a gente teve pro time de 2015 começa em novembro de 2014, quando teve eleição. Bem lembrado, cara. Porque nada contra os Ambroges, e eu tenho que ser muito grato a eles, não tava em Marília até hoje, mas é um outro assunto isso daí, deixar pra lá. Mas nada contra, mas a gente queria mudança, a gente não queria que eles continuassem. Então é por causa do retrospecto do Copa Paulista, né? Perdemos pro São José em casa, Não conseguimos ganhar nenhum jogo. Nenhum jogo, eu lembrei desse ano também, né? Nenhum jogo em casa. 2014 também não foi o centenário, foi legal pelo centenário. Mas foi futebolisticamente campo, não foi trágico, horrível, né? Foi horrível. E daí na eleição, né, da diretoria, acho que é executiva que fala, a gente colou lá na porta da sede social e devemos dizer que tivemos uma pequena influência ali fez uma pressão. O jeito rude dos meninos cobrar ali os pessoal que chegava para votar, os conselheiros. Queria uma mudança do nosso ver que tava ali, né, com aparentemente com as mesmas ideias que nós, era o pessoal do Hélio, Gilson mesmo. O pessoal que tá até hoje. Que realmente chegou e mudou, né? 2015 foi o resultado. Exatamente. E a gente e também um assunto, né? A parte legal pra falar era a chopada que eles davam também, né? Chopada que eles davam eram sensacionais também. Famosas chopadas do Hélio. Tem história pra contar, hein? Tem história. Eu não sei se o senhor lembra do momento desse daí que a gente tava lá né, cobrando os conselheiros, todo mundo, que daí chegou lá um conselheiro pra votar. Não vamos citar nomes também, né? Ser deselegante com a pessoa que tá aí viva, né? Tá aí viva aí. E daí ela, enfim, chegou com o carro lá pra entrar no portão da sede social. O senhor entrou metade do corpo pela janela do carro, falando, não queremos o Ambrose. E teve uma fita de um Fusca também, que perseguiram o Fusca na rua, você lembra disso? Nossa, aquele dia aí a gente tava revoltado, cara, mudamos, nossa senhora. E o Elion ganhou com um voto de diferença. Eu acho que teve gente que pipocou lá na hora, lá pela pressão e mudou o voto. Claro, a gente tumultuando lá na frente, com faixa de protesto, com tudo, foi certeza, ainda mais, né, esses conselheiros que aparentemente não acompanham muito o Taubaté. Sim. Gente que acompanha mais, então, né, a gente sabe o melhor caminho. Exato. Claro que tem a paixão, né, que às vezes extrapola um pouco, mas a gente é torcedor, a gente ama o Taubaté. Tudo que a gente faz pensando no bem. Às vezes a gente pode fazer alguma coisa que não gostem, mas é torcida. Torcida é isso. E falando ainda de 2015, tem que fazer uma ressalva aqui, que em 2015, ainda pela Comando, eu fui em todas as caravanas que teve com o Leonildo e Voadora. Literalmente todos os jogos. Aquele golzinho do Voadora, se falasse, rodou o estado aí. E teve uma caravana que a gente foi pra Sertãozinho, que o Voadora bateu o recorde. Taubaté Sertãozinho, o quê? Umas 6, 7 horas? Por aí.
Mano, a gente chegou lá muito antes disso, porque era um jogo quarta-feira. Esses jogos de quarta-feira, 3 horas, que a gente sempre dá um jeito de ir. E não dá pra ir muita gente por causa do horário. Normalmente a gente vai um carro, mas é pra representar mesmo. E daí não tinha falado nada, acho que já tinha o WhatsApp já, né, 2015, e não tinha comentado nada, e era ali por volta de meio-dia, o Voadora me liga e fala, vamos pra Sertãozinho. Meio-dia não, minto, era 8 da manhã, 9 da manhã, ele me ligou, falou, vamos pra Sertãozinho. Eu falei, dá tempo. Eu falei pra ele, não dá tempo, Voadora. Ele falou, dá sim. Eu falei, não, mano, esquece, não vou. Ele falou assim, eu tô quase chegando na sua casa. Na época eu morava no Bonfim. Deu 5 minutos, ele chegou em casa. Eu falei, Voadora, não dá, não tenho dinheiro. Ele, só vem. Põe uma camisa do Taubaté e vem. Aí eu, puta merda. Foi você, Voador e Leonildo. Aí eu pus a camisa do Taubaté, falei, olha, o Voador, não tem R$1. Ele, relaxa, vamos lá na casa do Leonildo. Chegando lá, eu vou ligar pra ele. Ele fez a mesma coisa. Tava chegando lá, ligou pro Leonildo, não dá tempo. Aí chegamos lá, aí eu comecei a pesar na do Leonildo também, não, dá tempo sim, vamos. O Leonildo, eu falei, vai, põe a camisa e vem. O Leonildo também tava zerado, o Voador tava portando, né? Aí ele falou, só vem, eu não quero ir sozinho. Aí o Voadora pegou, o Leonildo pegou, topou e a gente chegou no metade do primeiro tempo. Isso o Voadora milhão, mas a milhão na Dom Pedro. Nossa, o Voadora, ele é quase demais, até meio caravana com ele. Meu Deus do céu. Os caras, ele some na frente, mano. Tanto em 2015, o milhão. jogo contra o Barretos, né? Que foi o jogo que a gente subiu. Eu fui com o meu carro, o Voadora foi com o golzinho. Exato. Vamos falar desse jogo do acesso. Jogo, bastante história. Mas, completando o que você tá falando aí das loucuras dele com o golzinho, né? Já depois do jogo a gente foi lá, comeu o churrasco, a gente voltou, era de madrugada, né? Madrugada. E vem o Voadora com a brilhante ideia de apagar tudo os carros no meio da Dom Pedro. E sem farol, tudo apagado. E ficar fazendo zigue-zague, gritando, o burrão subiu, o burrão voltou, alguma coisa assim. Tava nesse carro, não passava nada. Isso depois de várias cervejas pra cabeça, né? Léo, ó, eu não sou assim, religioso, cada um tem suas crenças, né? Mas Deus trouxe a gente Barretos, Taubaté, porque ninguém estava em condições de dirigir. Principalmente o Voadora, não tava, né? Chapou o coco lá Quando acabou o jogo, a gente foi convidado pelo Gilson para ir para Bebedouro, que era onde o time estava hospedado. Ele falou, ó, vai lá. A gente tá hospedado, o hotel é de frente com a única rodoviária da cidade. A gente até ficou na dúvida, será que dá gasolina? Mas, né, subimos, vamos, né? Aí fomos lá e, chapou com os jogadores, fumou, foi mó festa. A diferença de quando o time é um time tradicional, um time esperto, malandro. Você acha que a gente ia ficar hospedado lá em Barretos? Nunca. Isso foi antes da Operação Maciel. Entendeu? O que aconteceu aqui com o Votuporanguense foi porque eles quiseram. Não foi por culpa nossa. Apesar também que quando os times se hospedam em São José, a gente vai lá também soltar rojão. A gente busca. Pior que não adianta, Pior que ainda foi contra o Votuporanguense de novo. Os caras ficou em São José, nós falou, não, a gente vai lá pra eles lembrar como que é. Tivemos até que dar fuga. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Sim, e ainda falando nesse assunto de rojão, teve o mais recente, né, contra o São Bento. Nossa Senhora. Alô, Edson Vieira. Não, porque os posts do Edson Vieira, conforme ia rolando a operação... Deram até um gás pra gente continuar. Era sensacional, né? A narração foi emocionante. Vocês lembram? Eu lembro que ele fez vários, mas não tô lembrando do que exatamente ele escrevia. Não existe polícia nessa cidade. Vândalos da madrugada. Taubaté produz grandes humoristas, mas também produz vândalos da madrugada. Meu Deus do céu. Falou até que eles estavam preparados para invasão. Essa foi uma grande operação também. E essa não surgiu tanto efeito no campo, porque o jogo era tarde, né? Mas virou uma tradição, não adianta. Mas aí... né? Isso daí é tradição no futebol. No futebol. Tem torcida que não solta rojão pra deixar é normal. Em qualquer lugar do mundo, né? É assim, normal. Né? Sim, é normal. A gente só faz a nossa obrigação de ser torcedor. E, ano passado não, né? 2019, esse jogo contra o São Bento, 2 empates, né? 0-0 e 1-1 e 9-8 nos pênaltis pros caras. Foi doído, hein?
Foi a última... Qual foi a dor mais grande que vocês sentiram pelo Taubaté, assim? Dor de... Putz, não acredito. A derrota pra Galinhada aqui no Centenário, em 2014. Nossa, essa foi a pior. Isso já me... Essa foi a pior. Isso já me deu até um estresse, assim. Essa foi a pior. Em pleno Centenário, perder pro rival é inadmissível. E tá marcado na história deles positivamente isso. Com certeza, né? E você, Sepp? Pra mim foi essa primeira caravana minha que eu falei, que o jogo de acesso, cara, o time tava maior bem em 2011, time bom pra caramba, saiu na frente e o juiz inventou um pênalti lá, inventou o pênalti e expulsou o nosso zagueiro ainda. Daí ficou difícil pra gente, né? Jogar contra 12. Sim, e você, Gal, qual que foi aí sua essa derrota doída? Contra o São Bento aí doeu bastante, viu, que a gente tava vindo bem no campeonato, né? Daí por conta da pandemia parou. Daí volta o campeonato, a gente longe, né? Não podendo ter aquela influência que tem a torcida, né? Dentro do campo, né? Daí chega o jogo lá, a gente todo mundo assistindo televisão, né? Coisa que... Difícil, né? Esse jogo tava até pela televisão. E chega lá, perder daquele jeito lá, foi doído, né? A gente tinha uma esperança, né? Assim, dos últimos tempos foi que a gente chegou mais perto. Mais perto. Pior que e ser desse jeito nosso foi... goleiro era bom, né, cara? O William, nossa... então Eu acho que foi o melhor goleiro que eu vi no Taubaté, o William, viu? Cara, foi doído, mas... O cara não defendeu um pênalti, 9 pênaltis cobrados, não defendeu um. Eu tinha certeza que ele ia pegar pelo menos um. Mas, não querendo sair em defesa dele, mas os caras, até os nossos batedores, foi tudo cobrança maligna, cara. Foi tudo na gaveta. A única que foi mais ou menos... que ele podia ter pego foi uma que bateu no pé dele e entrou. Mesmo assim. A nossa, que foi mais ou menos, bateu no pé do goleiro e saiu pra fora. Isso que é foda. Pênalti é loteria mesmo. Mas... Ainda mais na A2? Mas eu vou concordar com o Bob que a derrota mais doída, que doeu mesmo, foi perder pra Galinhada, cara. É muito ruim perder. Do jeito que é bom ganhar deles, que é tipo... Ótimo. Nossa, muito bom. É bom. É tipo... Vou fazer uma comparação aqui, mas... É como um orgasmo, mano, ganhar dos caras. É bom demais. Mas quando perde também, perder pra eles no Centenário aqui foi doído. E de virada. A gente fez 1-0, teve chance de matar o jogo, não matou. E nosso time era horrendo. Nosso meio era o Chocolate. E o nosso atacante era Joelton, se eu não me engano. E a gente tomou a virada nos últimos 10 minutos. Foi aquele jogo, sabe, que é legal quando é o nosso time que dá aquela copada em cima do adversário, nos últimos minutos, pressionando, amassando e vira. Foi isso que os caras fizeram na nossa casa. E ver a torcida deles lá no fundo do Joaquinzão comemorando a vitória, doído. E você ficou impotente, né? Dá vontade de ir lá e, né, fazer uma merda, mas não dava pra fazer, não dava pra fazer nada. Puta, foi porque em 2014 eu trabalhava em Caçapava. Então, tanto tinha taubatiano lá, tinha caçapavense e também tinha joseense. Então, como aqui o pessoal de Itabaiana tem tanto contato com joseense, né? Graças a Deus. E lá eu tinha, infelizmente. Aí, foi isso. Deram uma aloprada em mim, mas daí, né, acontece. Fazer o quê? Normal. Mas, puta, foi a pior. Mas a melhor vitória, cara, acho melhor, não tem como. Foi pra mim que eu vi, foi Votuporanguense. Com certeza. Com os 4-0 aqui. Primeiro título dentro do Joaquinzão, né? A gente até deu a volta olímpica junto. Invadiu o campo. Não, mas teve várias vitórias boas, tipo de goleada, que a gente goleou, mas né, foi no campeonato. Teve jogos importantes, aí vai de cada sentimento de cada um. Que às vezes a pessoa tem um jogo importante que só valia 3 pontos, não tinha uma significância. Verdade. Né? Mas... Foi contra o Francano que a gente goleou também 4-1? Não lembro. Eu acho que teve um jogo assim, cara. A gente perdeu um pro Francana de 4-1 no jogo em 2010. Não foi esse. O jogo que o juiz no primeiro tempo expulsou 3 jogadores nossos e o Zé Manuel, que era o dirigente, invadiu o campo. Perdeu de 4-1. Falando em invasão de campo, esses negócios. Lembra daquela treta contra o Nacional? O jogo, acho que até acabou, lembra? Foi no final do jogo que teve aquele pau. Que os jogadores do Nacional. Deu pênalti, voltou atrás, né? A gente já... Foi em 2016, né? A gente já tava classificado. 2015 mesmo. Foi 15? Foi a última rodada, foi Taubaté Nacional e Juventus e São José. A gente tinha que ganhar e o São José ganhar do Juventus pra classificar. Aí a gente ficou meio, entrega, não entrega, daquele jeito. Mas empatou e o Juventus... empatou com eles e eles ficaram fora, senão eles iam classificar
pro quadrangular também. O seu também é contra o Votuporanguense, o 4x0? Putz, mano, 2015 a gente... Você é mais 2009, né? Contra o Palestra, mano, porque 2015 a gente teve mais participação direto, né? Então tem aquele... Mas, putz, o jogo... Assim, vou falar de emoção, vocês vão entender. Vocês aqui vão entender o que eu vou falar. Em termos de emoção... Pra mim, eu fiquei mais emocionado e vibrei mais quando a gente venceu o 3x1 no Palestra do que a própria virada do 4x0. O 4x0 eu já tava feliz da gente ter subido. Porque a gente já tava feliz. É verdade, porque a gente queria um acesso e tinha conseguido. E vocês sabem que eu sou pessimista. Eu não acreditava, falar a verdade, que eu tava lá, mas eu falei assim, já subimos, então... Já era. Beleza. Mas óbvio, queria ser campeão, mas, né... Mas em termos de emoção, de 2015 eu vibrei mais no acesso em Barretos, por tudo que envolveu lá o estádio com 7, 8 mil pessoas entupido. Tava foda mesmo. A gente em 10, foi 2 carros sendo hostilizados, os caras tacando coisa na gente. Calamos o estádio dos caras. E a gente cantando o jogo, a gente chegou uma hora que parecia que a gente tava em 8 mil e ele em 10, porque só dava gente cantando. Taubaté ganhando de 1x0 na retranca. Parecia uma biblioteca a torcida deles. Tão quieto que tava, vaiando e a gente cantando igual louco, sangrando a garganta. Então, em termos de emoção... Eu fico com 2009, cara, 2009. Porque eu achava que o 2x1 já era suficiente, porque veio da curva do fundo. A notícia. Primeiro fake news do Joaquinzão. Veio lá do... 2x1 era resolvido. Veio um tiozinho gritou lá que saiu o gol em Campinas, que era do Red Bull, se eu não me engano, e que daí o 2x1 bastava. E daí a notícia lastrou na geral, a galera se abraçando, chorando. E daí... Até os jogadores mesmo falam que achava que... O Gilcinho mesmo fala que se fosse o Max, ele ia segurar aquela bola. Ele segurava a bola, cruzar, exatamente. Né? Tanto é que eu já pulei no fosso pra invadir no 2x1. Eu vi o terceiro gol ali do fosso, que sabe, só com a cabecinha pra subir. E eu vi o terceiro gol dali. Eu falei assim, agora fechou a tampa. Eu só fui saber que precisava do terceiro gol, acho que 1 ou 2 dias depois, vendo as notícias, sabe? Porque depois do jogo a gente bebe, daí não vê muita coisa. E o Segal? Assim, não participei, né, de jogos importantes, né, como 2015, 2009. Mas um jogo que foi marcante, né? Foi a última vitória lá na Javari, né? Nossa, tem todo aquele tabu. Bem lembrado, hein? Daí a gente chegou lá, invadimos lá também, né? Daí tem lá sempre um clima bom, né? E foi um jogo que a gente encontrou o Botu lá também, né? O Dário Botu. Os últimos meses dele em vida. Então é o último contato que a gente último jogo viu ele, dele. Daí eu acho que aquela foto com ele acho que ficou bem marcante também, né? Que depois ele veio a falecer, mas assim, última lembrança a gente teve, né? Recente, né? Que não é sempre que a gente tem oportunidade, né? De estar junto com algum jogador importante, né? Que fez história no Taubaté. E fora a emoção, né, da vitória lá, quebramos o tabu, comemoração. É sempre bom ganhar fora de casa, né? Melhor que ganhar em casa. Com certeza. Não, mas esse dia aí, eu tô batendo ganhava na Javari desde a década de 60. Então, fazia quantos anos tabu? 50 anos? 40 anos. A gente não é bom de matemática aqui, mas desde a década... Não, mas fazia tempo. Fazia tempo, né? Foi 52 anos. E o mais da hora é que o Dida foi lá com nós, né, mano? Foi, então. Você viu que até o jogador sentiu a emoção mesmo, né? Sentiu o peso daquela vitória, né? Esse é um daqueles jogos que valia 3 pontos e que marcou. Eu tenho um outro na Javari, a gente tinha esse tabu na Javari contra o Juventus, que é o dono da casa. O Palestra contra o Palmeiras B. 2010, o Palmeiras B. O Bruno Moraes fez aquele golaço que nós ganhamos de 2x1 de virada? É esse jogo mesmo. O Palmeiras, foi o último ano do Palmeiras B, se eu não me engano, e eles mandavam um jogo na Javari. E o Taubaté perdendo de 1x0 e levou o 1x0 os 30 do segundo tempo e virou com 2 gols, assim, bem no finalzinho do Bruno Moraes. Esse jogo foi marcante também, assim. Nossa, esse jogo foi bem marcante, foi bastante gente. O policiamento ficou bravo com a gente lá, que a gente tumultuou lá. Nossa, foi bem legal esse jogo. Esse jogo foi bem marcante pra mim também. Eu tenho um outro que era em Barueri. Foi um 4x3 também que... Jogaço. Faz empate, só que o Taubaté nunca na frente do placar. Daí 3x2, o Taubaté empatou e pênalti pros caras. 45 do segundo tempo. Bateu o meu xará,
Jefferson defendeu, aí ele defendeu, ele encaixou a bola, sabe? Não, foi escanteio. Aí cobrou o escanteio, ele saiu, pegou, a gente, morreu, né? 3-3, não vamos perder. Ele lançou contra-ataque, gol, 4-3 pro Taubaté. Delícia esse jogo. Um jogo também que eu vou lembrar que a gente ganhou do Água Santa, que né, não valia nada, mas foi pra mim bem marcante. Foi quando a gente ganhou do Água Santa lá, que eles eram líder do campeonato, ninguém ganhava deles, a gente conseguiu ganhar deles lá em Diadema. Foi bom também. Foi bom esse jogo, Era foi melhor, bem marcante pra mim. Era melhor não ter ganho, né? Depois eles descontaram. Depois foi feio o negócio. Depois eles descontaram. Foi doído depois, Mas essa também foi bem marcante, essa caravana, porque mesmo depois que a gente ter tomado o sacode deles aqui em Taubaté, a gente foi pra Diadema. Foi. Sem chance nenhuma, mas a gente foi e cantou do mesmo jeito. Cantou do A mesmo gente jeito. nunca vai deixar o Taubaté na mão, por causa de resultado, por causa de nada. Nada. Pode... Aquele negócio, né? Tem uma música nossa que fala, né? Passa o tempo, passa os jogadores, mas fica tu burrão e eu não paro de te amar. É isso mesmo. Sim. Vai passar diretor, vai passar presidente, jogador, mas a gente, torcida, fica, né? A gente fica, e não importa se o time estiver bem ou mal. Infelizmente, agora com essa pandemia, né? A gente privado aí de estar nos jogos, mas... Porque a torcida é aglomeração, muita gente, né? E não tem como. E falando em torcida, o que vocês acham aí? Fala um pouquinho aí do começo do Jecas, para quem não sabe como que foi criada a torcida, meio que o processo aí. Então, a gente já tinha aquela amizade boa, né, entre comando e cocheira, e a gente ia caravana, a gente ia junto, quando acontecia alguma coisa em jogo aqui no Joaquinzão, a gente se juntava. Eu lembro até 2016 mesmo, a estreia na A2, não deixaram, acho que vocês da Comando entrar com bandeira, alguma coisa assim, ou com camisa da Comando, não lembro direito o que era. Mas daí que vocês vieram, ficaram com a gente ali na cocheira, atrás do gol. 2015. Foi, porque 2016 nós já tava como Jecas. Não, na verdade acho que foi 2016 que a gente começou o Jecas depois da 2, né? Depois da 2, exatamente, depois da 2. Sim. E a gente via, né, tipo, antes disso, 2015, 14, 13, tinha 3 torcidas dentro do Joaquinzão, né? Sim. Aí, tipo, ficava muito espalhado, né? Não dava o apoio que a gente queria mesmo, né? Porque, por exemplo, a cocheira a gente era 15 caras no máximo. A Comando também era isso. E daí a gente viu que o melhor pro Taubaté, o melhor para as torcidas era a gente se juntar e começar a fazer os corre tudo junto, né? E deu muito certo, cara. Sim, foi a melhor coisa que a gente fez. Sim. Ô Gal, você que veio pro Jecas depois que a torcida já estava meio que consolidada, qual foi sua impressão quando você entrou pra torcida, assim, né? Chegou e viu o movimento, viu que você já tinha, como você falou, o Tira e o Raul, né? Que estudavam com você, que foi a convite deles que veio. Qual que foi sua impressão da torcida quando você viu ela? O que você já tinha ouvido falar da torcida? Assim, que eu tinha já ouvido falar, né? O Raul, quando eu conheci ele, foi bem essa transição, né? Da cocheira pros Jecas, né? E sempre era aquela coisa, né? Loucura. Às vezes o Raul chegava rouco na sala, porque já tinha ido no jogo, daí você ficava, caraca, muito louco. Você ia falar com ele, não saía nada. O Tira, a mesma coisa, né? E daí quando eu cheguei, né? Daí eu vi, tipo, o que eu mais curti, assim, foi o clima mesmo, né? Quando você chega, você já sente que é um clima diferente, né? Um negócio diferente. Você se sentir bem, tá entre pessoas que tá ali... Mesmo ideal. É o mesmo ideal, né? Você vê que o pessoal, tipo, consegue um sentimento muito bom, né? Aquela atmosfera ali. Daí aquilo ali, acho que já é bem cativante, né? Se você chegar e se sentir bem no lugar, saber que você tá fazendo parte de um movimento e você vê o time jogar, você sentir a emoção, né? Quando tá tomando sufoco ou quando tá no lance bom, quando sai gol, quando quase sai um gol, você vê a arquibancada inflamar. Acho que é toda essa mistura, né, que você falou, só quem tá ali mesmo pra saber, né, é difícil expressar em palavras, né, daquele sentimento que ali que você sente na hora, né, quando você vê o time jogando, o time entrando em campo. É porque, você tá certo o que você falou, assina embaixo, porque torcida é camaradagem, né?
Então. Primeiro você tem que confiar no cara que tá do seu lado pra você estar ali, né? Pra fazer as coisas que a gente precisa fazer. E outra também, a gente formou até uma família, né? cara? Então, porque além da torcida em si do Taubaté, a gente é amigo fora do Taubaté também. A gente se encontra fora de jogo, a gente se encontra praticamente todo dia a torcida. A gente é bem unido. Estamos Aqui hoje. A gente é bem unido. Até o que você falou, a torcida é um coletivo, né? Uma segunda família. Então você tem que ter confiança no cara que tá do seu lado, porque ele vai estar fazendo um corre para os outros estarem podendo estar ali. Se é para depender de alguma coisa, alguma situação, ele vai estar ali para te ajudar. Exato. Vai estar ali, o cara que vai estar com você nos melhores e nos piores momentos, né? Acompanhando o Taubaté, né? Porque torcida também, a gente passa frio, fome, sufoco, ônibus que quebra, van que quebra. Às vezes sai sem dinheiro, às vezes acontece algum imprevisto com polícia, com outros torcedores. Aí é nessa hora o cara que vai ter que estar ali para segurar a bronca com você. Nisso a gente, por isso que eu acho que deu certo o Comando e Cocheira, porque a gente os ideais já eram os mesmos, praticamente todo mundo pensava ali o mesmo raciocínio. E a gente veio de uma mesma escola ali que foi a Dragões. Ali a gente já se conhecia também, a caravana para baratear, então para facilitar. E a gente ia junto, então já foi nisso. Um negócio que eu particularmente levei pro Jecas foi que, tipo, aprender com os erros da Dragões, para não acontecer com a gente. Porque a Dragões teve os rachas dela e, né, surgiu o Comando, surgiu o Cocheiro até chegar no Jecas. E muita coisa que deu errado lá leva até hoje, para não acontecer, né? Com certeza, com os erros que a gente aprende. Porque gerir uma torcida é muito difícil. Muito difícil. Muita cabeça. Porque tem problema pra cá. Não parece, mas tem muito problema. Tem, e tem que saber lidar, né? Não é problema, né? São problemas bons, né? Que acontece. Acontece. Às vezes você tem que dar uma bronca em um, falar pra dar uma segurada aqui, segura colar, né? Mas é torcida e a gente vai caminhando, assim. Uma outra coisa, ainda nesse assunto de torcida, qual o jogo que vocês lembram que a bancada tava, tipo, feroz, assim, no sentido de apoio, de cantar, cara, que tava pulsando mesmo, assim, que você dá aquela... Eu, pelo menos, teve um jogo que eu dei uma parada, assim, sabe, de cantar de uns... É pra olhar. 5, 10 segundos e falar... Caramba, o negócio tá... Os meninos... Pra que tá hoje? Bragança Paulista, mano. Que nós lá... Lembra nós lá? Calamos, ônibus lá? Nós lá. Até o locutor da rádio lá falou que nós tava... Daquele impossível, jeito. Só dava nós no estádio. Nós parecia que era o local lá. Sim. E você, cara, Sérgio? Um jogo que, não que a gente tava grande, até porque a gente tava bem pequeno, na verdade, porque foi jogo fora também. Aí acho que só o Galdo aqui que não tava lá em Araraquara. Esse também, esse Nossa, foi foda. Cara, o estádio lá, pros padrões do interior, é muito grande, né? Gigante. Nossa, e a gente... É uma arena moderna, né? E a gente foi numa van, mas a van tava pela metade. Deu tudo de ruim já no tinha pré-jogo. Pouca gente, aí tinha sua esposa também. Sim. E a gente encontrou uns caras lá da Oeste Terror, né? Lá do falecido Oeste de Itápolis. Isso, fechou com a gente. Eles até mostraram um caminho lá pra gente que os gordão seria rasta. muito mais fácil. E até os caras falaram, mano, a gente ficou careta com os caras. Os caras em 7, 8 cabeças não paravam um segundo. Tanto é que né, até na live do Caio... Demos aula lá, aula. 0800 pros caras ver como que canta. E eles estavam com mais de 20 cabeças sentados, com o instrumento do lado. Não, isso assim, por exemplo, não é só eu que tô falando, eu já vi, até o Caio da Fúria falou, os caras falaram que nossa torcida é mais forte fora de casa do que em casa. Eu acho que nossas caravanas pro interior a gente é bem forte. A gente consegue, a maioria das vezes 100%, se não 100%, falta um jogo pra gente conseguir viajar fora. E até assim, que muitos dos jogos que a gente vai fora de casa, né, a gente consegue botar uma van, duas vans. Não é toda torcida do interior que consegue, né? É a realidade do interior é diferente, né? Esse mesmo exemplo de Araraquara. A gente foi para Araraquara em 8 cabeças taubatiana, em dia de semana. Eles tiveram o jogo aqui em Taubaté no final de semana e vieram em 2 cabeças. No final de semana. Dá pra ver a diferença aí. Sim. E pra mim, um jogo assim que nossa bancada tava pulsando, e eu vou falar um jogo no Joaquinzão, foi um Taubaté e São Bernardo, acho que 2017. O Carioca fez 3 gols. Nossa, esse jogo foi louco. Rapaz, aquele dia a bancada tava milhão. Não sei se foi pela adrenalina
né, do pré-jogo, que a gente tem uma pequena desavença com o pessoal de lá, e tava todo mundo naquela adrenalina. Na pilha, tipo, não teve o encontro com eles, e daí na bancada ali o pessoal, extravasou, né? E o burrão correspondendo em campo. Tipo, várias vezes eu sinto que a gente joga junto mesmo. Com certeza. Principalmente, igual o Bob falou, jogo fora, mas acho que no Jacunzão a gente é bem importante também, assim, sim, sabe? Isso é legal. Então, um jogo que assim, são vários jogos, né? Até difícil de lembrar, né? Até difícil de falar, a gente canta todo jogo, arrebenta, mas esse 2017 eu lembro de ter dado essa parada e olhar a torcida cantando. Mas um jogo que eu curti, que eu achei que foi diferente, foi o jogo contra o Juventus aqui no Joaquinzão, que eles vieram pesados também. E daí foi assim, acho que foi o primeiro jogo que eu vi que tinha uma torcida grande também do outro lado, no visitante, né? Que eles vieram instrumento e tal. E eles estavam alentando forte também. Daí eles alentavam forte, às vezes subia eles lá e nós subia aqui. E daqui a pouco eles cantavam mais forte, a gente cantava mais forte. E sempre no ritmo forte ali, né? Na bancada ali. Eu gostei de ver isso aí também, ver uma torcida... pra bater de frente, né? Bater de frente. E modéstia à parte... No interior, assim, são poucas. Tô falando no sentido de cantar, de apoio ao time ali. Se a gente, né, a gente tem os nossos amigos da Moca, né? Tem. Da Setor, que eles cantam também. Não é porque é amigo nosso, mas o pessoal da Fúria também, eles têm um ritmo legal de bancada, assim, de cantar. Mas nossa filosofia é assim, a gente pode chegar com 2 ônibus, ou com um carro, ou com 2 pessoas. Vai cantar do mesmo jeito. Não tem escolha, vai cantar. Vai cantar, exatamente. Vai ser... Só muda o número de gente só, né? Mas só muda o número, porque a letra vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Vai ter que deixar o sangue ali. Sim. E pra gente finalizar, nosso papo tá chegando ao fim aí, vamos falar um pouco do presente e do futuro do Esporte Clube Taubaté. Essa atual temporada aí, extremamente lamentável, mas o que vocês esperam aí desse resto aí de 2021? Joga, não joga a Copa Paulista e pro ano que vem na A2? Cara, sinceramente, eu acho melhor nem jogar essa Copa Paulista, viu? Ainda mais se for esse esquemão aí com empresário... Isso que estão querendo fazer aí, porque já até na A2 agora os caras trouxeram uns jogadores desse tal de empresário aí que participa de reality show, né? E os caras nem chegou a jogar, Cup cara. Brasil. Imagina o nível desses jogadores. Então, eu concordo com o CEP também. Eu, por mim, também não jogava a Copa Paulista. Se for desse jeito aí, com esse esquema aí de empresário, do cara colocar esses jogadores aí... Porque tá com cara que a gente vai tomar sacode. Então eu prefiro, né? Guarda o dinheiro, organiza as contas, né? O restinho que tem pra organizar e bola pra frente. Outra A2 ano que vem. Eu também sou dessa opinião também, né? Porque pra entrar tem que entrar com tudo, né? Tem que entrar pra ganhar e ficar deixando na mão de outras pessoas que são terceiros do clube, né? Como que vai... Não dá pra gente ter, assim, uma noção mesmo do que vai ser, né? Que esperar... Eu acho que pra gente não gente vira mesmo. Já viu esse filme antes com Napoleone, Anjobol. Nossa, só de graça, cara. Assim, a chance de dar ruim é muito maior, né, do que de acertar mesmo. Né? Eu também acho que se for fazer com esse esquema aí, também não vira, mas também entendo, porque se não for nesse esquema, não vai ter outro jeito. Tipo, não tem dinheiro, não vai ter outro jeito de jogar. Aí fica entre a cruz e a espada, né? Mas o Taubaté não pode entrar num campeonato por entrar. Ele tem que entrar para ser campeão. Né? Para ser campeão. A gente tá aí 300 anos longe de uma primeira divisão por pensamentos pequenos. Tem que entrar para ser campeão. E a Copa Paulista, eu acho que é um campeonato importante. É um campeonato da hora, importante e que dá vaga pro nacional. Infelizmente, nosso clube vive uma cultura que só tá focada na A1. Tudo vai ser A1 e o Paulista, na verdade, né? Mas... E a Copa Paulista, como você disse aí, né? Jogar uma nacional seria histórico pro clube, né? Se não dão a devida importância, né, que o campeonato merece. Até porque, assim, é um campeonato que... É muito mais fácil que uma A2. Mais fácil que uma A2. Garante vaga no campeonato nacional, que seria, assim, outro patamar pro clube também, né? Assim, mais horizontes a ser alcançado. Não precisa muito pra ser campeão de uma A2. Tem um monte de exemplo aí. Mas é que, é muito competitivo. Os jogadores desse empresário aí
porra, ele tava na Portuguesa Santista. Que também não deu certo já. Não deu certo. Então, lógico, às vezes entra com esse esquema. Às vezes o time da Liga cala a nossa boca. A gente vai ficar triste? Não, vamos bater palma. O time chegar longe, ser campeão e tal. Mas a probabilidade de dar errado é grande. A gente já viu isso daí acontecer antes, já né? Viu Porque acontecer. ninguém tá falando por falar. A gente não é tonto, mano. A gente manja também. A gente tá acompanhando aí o Taubaté faz tempo. É até melhor dar uma reformulada na... Sem contar que provavelmente a galinhada vai jogar, imagina a gente perde pra eles. Nossa, meu, vai aí... ficar feio pra caramba. Os caras na pindaíba aí, nós perder pros caras é tiração. Agora que quitou as dívidas, parabéns pra quem quitou. A gente Agora arruma só... a casa e ano que vem vamos pra cima. Mas, né? Isso de arrumar a casa que eu acho que seria legal, né, cara? Pegar um gerente de futebol. O cara que entende. Que nem era o Carlito, né? Não tô falando que tem que ser o Carlito, porque já passou, já não deu certo. E deixou dívidas, né? Mas trazer um cara que manja. Um cara que acompanha o futebol, que vai estar no dia a dia, que vai cobrar os caras. E não errar no treinador. Não trazer amigo, não trazer... Jogador que jogou no Palmeiras em 2005. 3 partidas. Tem que parar com um jogador velho, que não dá certo, que fez sucesso, igual o Bob falou, 10 anos atrás. Todo ano passa 5, 7 rodadas, eu tava até muda de treinador. Tem que acertar o treinador. E o gerente de futebol, cara. E quando ser criticado, aceitar as críticas. Nós não critica porque nós tem algo pessoal, porque a gente tá vendo errado. Que não é pessoal, né? É o serviço que tá fazendo ao clube, a gente só quer o melhor ao clube mesmo, né? Nunca atingia o pessoal de ninguém, respeita no caso quem tá lá no dia a dia também. Mas a gente quer os resultados, né? A gente quer o melhor pro clube, né? O melhor pra cidade. A gente sabe das dificuldades, todo mundo aqui tá ciente das dificuldades que o clube tem, né? Financeiro, mas... É o mínimo isso daí. Cara. Porque já faz um time com muito menos expressão, já tá chegando mais longe que a gente. E a gente só batendo a mesma tecla, todo ano errando a mesma coisa, errando a mesma coisa. A gente, deixa até bom falar, a gente não tem nada contra o nosso presidente, que é nosso ídolo, né? A gente que foi o nome falar que é o melhor jogador que a gente viu atuando com a nossa camisa. E outra, ele foi gerente de futebol em 2015, subiu o clube. A gente tem gratidão pra ele. Não, sem sarcasmo. A gente tem gratidão, muita gratidão com ele, porque o que ele fez pelo Taubaté, como jogador, como dirigente, tá sem palavras. Mas esse ano errou, perdeu a mão. Daí perdeu a mão, tem que ser, não é porque o cara é ídolo que não vai ser criticado. O maior exemplo que eu dou é o Roberto Dinamite, ídolo do Vasco. O maior ídolo do Vasco, rebaixou o time para a segunda divisão. Às vezes o erro dele também foi querer abraçar o mundo, né? Ser presidente, ser gerente, tá ali no dia a dia, não dá certo. Você tem que colocar alguém para fazer isso. Sim. Tanto que, o resultado foi o Carlito, né, no ano passado, né? Sim, foi um dos melhores, mas só dele tá aí, a gente ia conseguir um pouco mais pra frente, né, avançar mais no campeonato, né. Esse ano ficou parecendo ao nosso ver que não tinha cobrança no vestiário, tava tudo muito bom do jeito que tava. Sim. Aí essa que foi a nossa revolta. Sim. Que, né, protestamos esse ano por causa, no caso foi isso, que tava muito a Deus dará. A gente sabia que o time era ruim, mas time ruim sem cobrança aí piora, né. Piora. Mas é isso. Vamos esperar o melhor aí pro Taubaté no futuro aí, no presente. E vamos ficando por aqui, né? Encerrar aí esse primeiro podcast. Obrigado aí aos amigos pela presença. E nos vemos numa próxima. Valeu, muito obrigado. Foi muito obrigado bom aí. Falar de Esporte Clube Taubaté, né? Ainda mais cercado de amigos. Valeu, Feijão, pelo convite aí. Sem precisar do Jecas, vamos estar aí para falar do Burrão. Eu também agradecer o Feijão aí, né? Agradecer a rádio pelo espaço. E sempre bom, né? Estar aí uma tarde conversando com os amigos e um assunto que a gente gosta bastante, né? Então, deixar um abraço aí também, Memória Azul pro Feijão. Valeu, nos vemos aí numa próxima.